Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que faz você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário brasileiro. Todos os casos aqui relatados são baseados em casos verídicos e eu sempre faço questão de deixar muito claro: isto não é um quadro de humor. Imagina o seguinte: você mora em um terreno e no terreno vizinho, que está em obras por acaso, existe um cão de guarda. Esse cão de guarda vive ali. Você sabe inclusive que ele está no local para protegê-lo enquanto as obras não terminam. O que você não sabe é que aquele cachorro em um determinado dia iria sair do local em que estava, iria adentrar no seu terreno e te atacar. E esses ataques causariam, portanto, danos de ordem física, mais especificamente lesões graves no pé e no tornozelo. Foi o que aconteceu no caso prático. Isso que eu acabei de relatar aconteceu de verdade. E claro, a senhora que foi atacada estava dentro de casa, do terreno de casa quando foi atacada. Ela acabou buscando o Poder Judiciário, claro, pretendendo uma indenização a título de danos materiais, porque afinal de contas teve gastos com fisioterapia, com cirurgia, foi um dano realmente grave, né? Ensejou até uma cirurgia, gastos com profissionais de enfermagem e etc. Quis também, portanto, danos morais e até danos de ordem estética, porque no entendimento da senhora que foi atacada, o corpo dela passou a ser diferente após os ataques. O que decidiu o Poder Judiciário? E aqui estou falando do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Bom, os danos materiais estão comprovados. De fato, ela teve aí uma série de gastos em razão das lesões. Dano estético. O dano estético, ele não se confunde com o dano moral. Ele está dentro do dano moral, pode-se dizer assim. E em vários trechos da decisão, o juiz disse que não poderia haver acumulação dos danos se o dano estético é originado exclusivamente da mesma situação que ensejou o dano moral. Esse é o entendimento do julgador desse caso específico. Essa senhora teve cicatrizes, só que cicatrizes de 40 milímetros. É algo muito pequeno. O juiz entendeu, tal como a grande maioria dos juízes, que para que se configure o dano estético, é necessário que a aparência da pessoa tenha mudado de tal forma que venha a ensejar uma repulsa por parte das pessoas que o olham. Poxa, que situação, hein? Olha como ficou o pé dela, tá feio, né? Olha o tamanho dessa cicatriz, olha a amputação do pé, olha a cabeça da pessoa como ficou depois do acidente. É aquela lesão que causa, desculpa o termo, mas até nojo muitas vezes de quem está olhando. Esse tipo de situação enseja no olhar do Poder Judiciário o dano estético. No caso, o juiz entendeu que não tem dano estético nesse caso, até porque ela poderia ter trazido maiores informações, mais provas para mostrar que o pé dela não é mais o mesmo, de que ela não caminha mais como antes, inclusive sendo esta uma das afirmações da petição inicial. Agora, o dano moral, por sua vez, o juiz entendeu que sim, é devido. Por quê? Porque no caso em tela, em se tratando de um fato causado por animal, o dano, a responsabilidade, ela é objetiva. Ela não precisa ser sequer comprovada. Ele, inclusive, utilizou o artigo 936 do Código Civil, que, em resumo, diz o seguinte: havendo uma lesão causada por animal, a responsabilidade é do dono. Só não vai ser se ficar comprovada a culpa exclusiva da vítima, ou seja, da pessoa que sofreu a lesão. Olha, a culpa foi dela. Ela, por exemplo, passou por um portão onde havia ali a informação:
Cuidado, cão bravo. Bom, a culpa é dela. Ela viu, existia a placa de sinalização. A culpa é da vítima, não há indenização. Ou nos casos relacionados aí à força maior. O juiz entendeu que não houve nem culpa da vítima, porque afinal de contas a vítima estava no terreno da casa dela, e também não houve força maior. Não houve sequer comprovação nesse sentido. Então o juiz entendeu que, havendo fato causado por animal, há responsabilidade objetiva. E aí ele condenou em danos morais. A gente tem, portanto, algo muito semelhante ao que nós tratamos no caso anterior da academia. Lembra? Se você não assistiu, assiste o último programa Quanto é. Nós temos danos materiais e também danos morais. O dono do animal, ele trouxe várias versões durante o processo. Dentre elas, o seguinte: olha, o meu animal, ele era muito dócil. Ele nunca fez mal a ninguém. Aí o juiz falou: então por que ele estava preso? Se ele fosse tão bonzinho assim, acho que ele não precisaria ficar preso, não é verdade? Afinal de contas, ele inclusive fazia a guarda do local, o que dá a entender que era um cão bravo. O dono do animal disse também que não poderia prever a possibilidade dele sair do local, já que ele estava preso. Só que as testemunhas que foram levadas pela vítima ao processo disseram o seguinte: olha, existiam apenas algumas madeiras que separavam uma casa da outra. Ou seja, era previsível que o animal pudesse sair do local. Aliás, aquele animal, volta e meia, ficava solto. Era alternado o fato de ficar preso e de ficar solto. Inclusive, a vizinhança ficava muito incomodada, já que todo mundo sabia que ele era um cão bravo. E o juiz, de fato, se convenceu dessa afirmação, até porque, em determinado momento, houve, de fato, um ataque, o que foi comprovado. Então, por todo esse contexto, o juiz, ele ignorou, ou no mínimo, entendeu serem muito frágeis as afirmações feitas pelo dono do animal e, por consequência, condenou a pagar uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é, porque eu vou dar a vocês algumas alternativas. Você já sabe como funciona. Vou dar aqui 4 alternativas e você na sua casa pensa, porque quanto é o valor do dano moral e também do dano material atribuído pelo Poder Judiciário nesse caso específico. Opção A: dano material R$ 15.140, dano moral R$ 5.000. Opção B: dano material R$ 22.000, dano moral R$ 7.000. Opção C: dano material R$ 5.000, dano moral R$ 5.000. Opção D: dano material R$ 7.000, dano moral R$ 30.000. Você vai ter um tempo agora para pensar. Enquanto isso, eu já vou aqui indo para trechos da decisão. Você já sabe como funciona. Deixa eu ligar aqui a minha câmera para você poder ver. Bom, gente, o tribunal, e aqui já estou falando do segundo grau no Poder Judiciário, disse tudo o que eu acabei de falar. E aqui, olha, para você poder entender a questão relacionada principalmente àquilo que não foi concedido, que é o dano estético, o juiz disse o seguinte: cumpre esclarecer que o dano estético não pode ser, em qualquer caso, absorvido pelo dano moral. Certo é que os danos estéticos constituem modalidades de danos morais e não devem ser cumulados quando estes decorrem exclusivamente daqueles. Em relação aos danos estéticos, o exame de corpo de delito realizado na autora concluiu haver apenas feridas cicatrizadas, medindo, a maior delas, 40 milímetros, de modo que se depreende que não houve comprometimento estético no local da mordida realizada pelo cão. Conforme acima referido, o evento danoso restou incontroverso, assim como as lesões sofridas pela vítima. No entanto, não logrou a autora comprovar os danos estéticos
ônus que lhe incumbia, ou seja, era obrigação da senhora que sofreu as mordidas mostrar que teve de fato danos estéticos. Ressalte-se que os danos estéticos não decorrem automaticamente da própria ofensa, sendo que somente aquela lesão que cause aflição ao lesado e repulsa por parte de terceiros é que enseja a indenização por dano estético, o que não se verifica no presente caso, conforme acima referido. Aí, gente, vamos lá para o finalmente. Vamos para o finalmente, então. Gente, o dano material, nesse caso, foi no valor de... Fala aí, minha voz. R$15.140. Obrigado, minha voz. R$15.140. Aí você já sabe que a opção correta é a opção A. R$15.140 por todos os cuidados, despesas médicas, tratamento em fisioterapia, cuidados domésticos, enfermeiras e etc. Tudo que a pobre senhora mordida pelo cachorro teve que enfrentar. E o dano moral, minha voz? R$5.000. Muito obrigado, minha voz. É isso mesmo. R$5.000. Opção A é a opção correta. R$5.000. O juiz aqui observou o poder econômico das partes. Ninguém sabia ao certo quanto era ou qual era o poderio econômico do dono do cachorro, mas o juiz se baseou no poderio econômico da senhora que foi lesada. Inclusive, ela estava fazendo uso do benefício da justiça gratuita. Então o juiz entendeu o seguinte: olha, rica ela não é, então também não vou enriquecê-la com esse processo. R$5.000 tá de bom tamanho. Então nós temos aí a opção correta, opção A, o valor de R$15.140 a título de dano material e o valor de R$5.000 a título de dano moral. Quero agradecer a vocês que ficaram aqui comigo até o final de mais um programa Quanto É? Quanto É? Eu sou Ian Santos, advogado. Vejo vocês no próximo vídeo. Conte sempre comigo. Fui!